Olá, meus queridos, estamos começando mais um Farofa Cult, o podcast que te deixa informado e também te faz rir um pouquinho durante a sua lavada de louça. Eu sou Matheus Vinícius e eu sou o primeiro farofeiro a estar vacinado deste grupo de 4 pessoas. E estou hoje com os meus farofeiros preferidos que ainda não estão vacinados, mas são maravilhosos também. Olha, se Deus quiser, a minha imunização vem. Aqui é a Joana, gente. E mais atitude, menos neutralidade. Oi, pessoal. Eu estou amando esse comeback da Lorde. Ela tá servindo o hit de verão. Vem aí. Oi, meus queridos. Meu nome é Michelle Ezaquiel. Tá todo mundo feliz aqui com o nosso primeiro jacaré. Mas, para não ficar de fora, eu queria saber qual é o delírio comunista de hoje. E vamos começar logo os trabalhos falando sobre o mês do orgulho LGBTQIA+. Então, já decorem a sigla aí, né? Tem algumas siglas também que é P+, mas vamos lá. Durante o mês de junho é celebrado mundialmente o orgulho LGBTQIA+. A data foi escolhida porque marca a rebelião de Stonewall em 1969, do início ao dia do orgulho LGBTQIA+. Então, falando de orgulho, vamos bater um papo sobre as representações desse grupo nas produções audiovisuais. O que a gente pode ver é que, mesmo tendo aumentado muitas produções para esse público, as representações de quem realmente são essas pessoas ainda estão limitadas a um padrão de beleza. Seria interessante a gente pensar o que ainda falta para essas produções conseguirem representar de forma mais verídica a comunidade LGBTQIA+. Eu acho que existe essa discussão sobre a forma como representar na TV. E o que eu mais acho importante é como nos últimos anos tem tido uma diversidade maior nas produções, né, que tem saído no mercado. Acho que um bom exemplo é Alice Júnior, né, que é um filme que conta a história de uma mulher trans, né, no ensino médio, numa escola conservadora e tudo mais. E é uma produção brasileira que eu fiquei muito, muito feliz de ver e de ter uma ideia, né? É um filme leve, que eu acho que isso é o que estava muito em falta no mercado. É um filme que você consegue ver com a família toda, é engraçado, é divertido. Mas tem essa questão central, né? Que é uma mulher trans num colégio muito conservador. E então acho que existe essa discussão muito forte sobre como representar, porque a gente está muito acostumado a ver produções que tratam de uma forma muito pesada, sabe? Quase como se fosse um fardo que você tivesse que carregar pro resto da vida. Então, é ruim isso, né? Porque é quase como se fosse uma maldição, e aí mostra tudo um sofrimento, sempre tem alguém morrendo. Também tem essa questão dos padrões de beleza, como o Matheus falou, assim, mesmo quando a gente às vezes fala de uma outra questão, de um roteiro mais feliz, geralmente são pessoas brancas, em sua maioria. Então parece que quando a gente fala de uma pauta, necessariamente a gente esquece de outras. Então, isso vem principalmente das produções americanas, né? E aí, é claro, de 2018 para cá, porque eu digo de 2018 porque foi o lançamento de Love, Simon. Então, foi um marco para mim, para o grande cinema. Quando eu estou dizendo grande cinema, que é aquele filme que estreia em 2.500 salas pelo Brasil, sabe, pelo mundo todo. A Fox, que foi a produtora na época, fazia divulgação na TV, em tudo quanto é lugar. Foi a primeira grande produção LGBT, assim, para o grande público mesmo. Então, acho que foi um marco a partir dali. E é um filme que traz essa questão da homossexualidade, mas também não esquece de outra pauta, né? Um dos protagonistas é gay, inclusive gay na vida real, então eu acho que a gente está indo num caminho bem interessante de produções que estão saindo aí. Digo, muito ainda alimentado pelo mercado internacional, mas aqui no mercado nacional também muita coisa legal sendo produzida. Teve Todos Nós, da HBO, que infelizmente não deve ter segunda temporada. Teve um filme chamado Tatuagem, esse é mais antigo, mas também é uma produção muito legal, LGBT. A própria Alice Júnior, mas eu acho que o mercado nacional ainda está engatinhando muito em relação ao mercado internacional. Lá parece ser uma coisa mais concreta, sabe? Eu acho que internacionalmente, né? Acho que internacionalmente, mais precisamente nos Estados Unidos, mas acho que internacionalmente os grandes produtores eles têm uma visão mais universalizada, né? Sobre as pautas identitárias, né? E falando de LGBT, principalmente, tem maior liberdade, parece, né?
aqui no Brasil a gente ainda tem muitas limitações, tabus mesmo, para poder transmitir essas ideias, né? Acho que o primeiro beijo gay na televisão, novela, foi 2010, gente, acho que 2010. Me lembrem aí sobre Félix e Nico, acho que foi 2010 por aí. E a primeira cena de sexo gay, olha, teve só uma, né? Eu acho que historicamente teve uma. Então a gente tem muito que andar em como transmitir essas informações para o público, né? Às E vezes a gente beira para o didatismo na maioria das vezes, né? Também tem muito isso. Então, a gente esquece a subjetividade. Eu acho que quando a gente não fala além de falar em diversidade sexual e falar de diversidade, a gente acaba tendo que falar também sobre diversidade de outros tipos, né? E aí acaba não tendo, como a gente tira a subjetividade desse povo, a gente acaba tirando toda a possibilidade que a pessoa pode ter, né? Então, geralmente, no Brasil, quando você tem fala do Brasil para massa mesmo, né? Quando você tem algum personagem LGBT, ou ele está restrito a ser um personagem LGBT puramente dito, né? Ou se coloca um personagem negro, ele fica só com um papel de negro ali e pouca coisa roda em volta dele. A gente falou isso alguns episódios atrás. Então, a gente acaba tirando, então acaba tendo coisas que se você pode falar uma história de um personagem gay e negro, você acaba limitando as possibilidades desse personagem, tirando toda a subjetividade que ele pode ter e todas as influências que ele pode ter no enredo. não, é só fazendo uma pequena correção, né? Amor à Vida foi em 2013 e você falou, né, sobre a questão da cena de sexo, eu acho que e das representações, né, do público LGBT nas produções nacionais, eu acho que a gente está caminhando passos importantes, mas eu acredito que eu não sou da comunidade LGBT, né? Eu sou uma mulher hétero, mas eu me sinto até um pouco incomodada o quanto que são representações ainda muito caricatas e são personagens que acabam tendo o enredo deles muito sintetizado apenas no fato de serem LGBT e dos conflitos em torno disso. O que eu acho que é importante, porque acredito que é uma coisa que é intrínseca à vida de vocês, mas eu acho que é importante também criar outras narrativas, né? Porque pessoas LGBTs também têm histórias, além do fato de serem LGBTs, né? Então, parece que não existe uma naturalidade, assim, é como se fosse uma cota. Não sei, é uma percepção, pode ser até equivocada da minha parte, tá falando isso, né? Não, eu acho que a Jojo, ela tirou muitas palavras da minha boca, né? Uma coisa que me incomoda muito é esse personagem super caricato, né? E, assim, falando em produções brasileiras, né? A gente ainda tem muito aquele gay que é o afeminado que é engraçado, sabe? É aquela coisa que não muda muito o padrão, tá ligado? E isso acho que, de fato, mesmo não sendo a comunidade também, né? Como a Jojo falou, também sou uma mulher hétero, então. Mas mesmo não sendo, isso me incomoda que, assim, né? Vejo que não está restrito a isso, né? As pessoas LGBTs, elas têm suas vidas normais, vivências. Tem o LGBT que vai ser engraçado, tem o LGBT que vai ser sério, enfim, cada um tem sua personalidade, né? E eu acho que as representações ainda ficam muito restritas a determinados pontos. E é muito importante que sejam demonstradas outras vivências, outras histórias, histórias mais aprofundadas, menos rasas, sabe? Menos parciais, poderia dizer. Eu acho que acontece muito isso, ainda mais falando de novela brasileira, né? Mas também é aquilo, né? A gente quer isso, mas a gente entende também que a novela ela é feita ali para vender, para ter audiência. E, infelizmente, a gente ainda é um país muito homofóbico, né? O país que mais mata pessoas trans no mundo, enfim, né? Não só esses dados, como outros. Então,
eu também acho que isso, pelo menos das novelas, vem muito atrelado ao medo da perda da audiência, né? O medo de perder aquele público que vai dar o dinheiro, né? Porque a galera que vê novela hoje em dia ainda é aquela galera mais tradicional, será? Não sei, entendeu? Eu acho que, assim, sem estudo nenhum, sem embasamento nenhum, mas eu imagino que seja mais ou menos por esse caminho também. Não só isso, mas também questão financeira. O que não inibe, né? O que não exclui a responsabilidade das grandes produtoras de novela, que hoje em dia eu vou resumir a Globo, porque a gente vê um LGBT nas novelas da Record não vai rolar, né, galera? Não vai estar rolando. Eles preferem fingir que, né? Vamos ignorar. Enfim, até porque a gente sabe que, né, bem homofóbico, mas eu acho que a Globo ela não vai excluir a irresponsabilidade dela de não colocar esses personagens com mais aprofundamento, com mais história, com mais proximidade do real, mas eu acho que é um dos motivos pelos quais a gente ainda vê isso ainda muito superficial, essas representações, no caso. Para deixar os fãs das farofinhas LGBTs, assim como eu, ansiosos, a segunda temporada de Love, Victor foi lançada no Star. Mas, como o serviço ainda não chegou no Brasil, a gente só vai poder aproveitar oficialmente em agosto, quando a plataforma for lançada aqui no Brasil. E como também está chegando por aqui o HBO Max no dia 29 desse mês, a gente já pode se preparar para a série Teen, criada por Zelda Barnes, de 19 anos. A história que vamos acompanhar é de um grupo diversificado de jovens explorando temas de sexualidade, gênero, família e aceitação. Como a Soares citou o Love, Victor, eu acho que, como a gente também tinha falado sobre representatividade e outras formas de representar, eu acho que Love, Victor também entrega essa representatividade para além do ser um personagem LGBT, né? Ele é um personagem latino, né? Inserido num contexto ali completamente diferente. Ele vivia num contexto meio diferente do que estava ali. Na segunda temporada vai vir um paquistanês, né? Os Soares, acho que é um paquistanês que vai chegar. Isso. É uma série que vai além do só ter um casal que vive só dramas LGBT na história, né? Apesar da história ser sobre a descoberta do Victor, vai muito além só disso, né? Tem vários núcleos na história, e eles vão se emendando com a história do Victor e entregam tudo. Eu acho que entrega tudo. E falando rapidamente aqui sobre Generation, eu quero aqui defender essa série porque falam sempre que parece com Euphoria, só porque é da HBO. Eu acho isso injusto com a série. São duas séries completamente diferentes, que tratam de temas completamente diferentes. Generation já fala da questão queer, já trata centralmente, assim, entre dos temas que mais falam é da bissexualidade. Coisas em que Euphoria já não é tratado de forma mais superficial e tá tudo bem, porque Euphoria já fala de outras questões, como vício em drogas na adolescência e também da questão trans. Então, assim, são duas séries que falam de coisas completamente diferentes. Uma não tem nada a ver com a outra. E, enfim, parem de tornar elas rivais, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. As duas são maravilhosas. Generation tem um outro foco. Então, é isso. Só queria falar, assim, porque eu vejo pessoas brigando por causa disso. Tipo, parem, por favor. Parem de comparar coisas, né, gente? Só isso. Só não comparem as coisas. Só se forem muito iguais, assim. Aí você pode comparar, mas além de ser necessário ter protagonistas LGBT, é muito importante a gente ter acesso a narrativas que naturalizem, né, a posição deles na sociedade. Falou bastante do G e do T, dos gays e das trans, mas procurem séries que falem também sobre bissexualidade, sobre as lésbicas também. Procurem séries e histórias que falem também das outras letras dessa sigla que é enorme. Então, esse guarda-chuva é grande e cabe muita gente. E indica essas séries pra gente lá no nosso Insta. Isso, indiquem. Começando mais um bloco, a gente vai discutir esse fuzuê que está sendo a realização da Copa América aqui no Brasil.
Primeiro a gente ficou nesse vai ou não vai, até que finalmente e infelizmente foi decidida a realização da Copa América em solo brasileiro. Olha, eu nem preciso falar da irresponsabilidade que é realizar uma competição desse porte no Brasil, um país que está com a pandemia da Covid completamente descontrolada, sem vacina para todo mundo e com o fantasma da terceira onda rondando a gente. E contra toda essa loucura, a gente até teve uma movimentação ali por parte dos jogadores da seleção brasileira, que chegaram a ameaçar abandonar a competição e tal, mas nada foi para frente. A desistência do boicote veio depois que nenhuma outra seleção demonstrou apoio ao movimento, pelo que foi comentado nos bastidores, né? Gente, não é de hoje, né, que tá rolando aí essa politização da seleção brasileira. O que a gente tem a falar sobre isso? A gente tem agora, né, uma realidade Copa América no Brasil. Tem tantas coisas acontecendo em relação a isso, parece que isso desencadeou uma caralhada de coisas, né? Tem a abertura de procedimento dentro da CPI da Covid, né, para chamar, né, os ministros, né, e os responsáveis por aprovar. O Queiroga também já foi questionado sobre isso. A gente também teve desdobramento no Supremo, né? Os partidos entraram com pedido para suspender a Copa América. O Supremo negou. Assim, lembrando que o Supremo é o que defende a nossa Constituição. Enfim, o Supremo, infelizmente, teve que respeitar uma decisão que é do governo federal de aceitar ou não uma competição esportiva. E como aceitou, não tem como o Supremo dizer não, o governo federal não vai, né, não invalidar isso, né? É uma competência do governo federal que, infelizmente, é o Bolsonaro. Então, muitas coisas, né? A gente teve também protestos de jogadores, aí a gente teve um outro desdobramento dentro da CBF, que foi uma guerra política, né, lá com o Caboclo, e, enfim, é muita coisa, né, gente? Misericórdia. Tem questão aí de queda do Tite, que, enfim, para quem não sabe, tudo isso estava no centro, né, de uma queda ou não do Tite. O Bolsonaro estava explicitamente apoiando a queda do Tite, porque na visão dele e dos bolsonaristas, o Tite é um comunista, porque ele apoiou a decisão dos jogadores de não querer disputar a Copa América. Não conseguiu, e se ele conseguisse, corria até o risco do Brasil não poder mais disputar a Copa do Mundo, porque na Copa do Mundo nenhuma ditadura pode participar da Copa do Mundo, exatamente porque o governo federal não pode interferir nas CBFs, né, nas confederações de futebol dos países. E quando há interferência, não há competição, né? O país é vedado a participação. Mas, enfim, Tite saiu fortalecido. Falei aí da questão do futebol. Agora, voltando para essa questão da pandemia, doido, né, gente? Assim, e o governo está ali explicitamente apoiando. Agora temos aí também, né, Bolsonaro apoiando. Tá, quem já pegou Covid, tomou vacina, também está sem máscara. Então, para ele, tá tudo normal, tá tudo bem. Quase 500 mil mortos. É muito. Chega a ser obsceno, né? Assim, e pior ainda quem tá ali defendendo, falando assim. Eu acho bizarro, porque para os bolsonaristas, assim, qualquer decisão do Bolsonaro, eles vão lá tudo em cima defender e falar: mas a Libertadores, mas a Copa do Brasil, mas o Brasileirão, né? Até porque até onde eu sei, muitos dos que criticam a Copa América também criticaram a decisão dessas outras competições. Então, enfim, tá tudo errado, né? Eu acho que em vez de ordem e progresso, o Brasil devia ser pior que tá, vai ficar, porque não é possível, né? Você trouxe aí essa nova da máscara, né? A gente tem uma média aí de 2.500 mortes por dia e a cada dia vem um novo atentado contra a vida dos brasileiros, né? E eu vi uma ilustração na internet muito significativa, que era o Bolsonaro estendendo assim, né, uma grama sintética representando o campo de futebol por cima de vários caixões, né? E chega a ser sádico toda uma empolgação para o evento numa situação que o nosso país está passando. Eu acho que é irresponsabilidade, mas tem um quê de sadismo também. Não é só irresponsabilidade, é maldade mesmo. E a ideia, né, do Copa América vem muito com essa aparência de ser uma maquiagem, querer maquiar a situação do Brasil perante o mundo, mas, gente, o mundo já sabe que o Brasil é uma chacota, né?
de segurança em relação à pandemia, né? E eu acho que os próprios brasileiros, estou aqui lendo notícias aqui, né? Os próprios brasileiros não são muito favoráveis já à competição em si da Copa América, né? É um torneio pequeno que não desperta patriotismo nenhum nas pessoas que acompanham. E, gente, é só para poder tentar forçar uma normalidade que nunca vai existir, né? Num Brasil pandêmico não existe normalidade, né? Todo dia a gente se depara com algum absurdo diário. Cada dia que você acorda, você pensa, o que o Bolsonaro vai fazer hoje para a gente ficar bolado com isso, né? Constantemente irritado. Tem dias que eu penso assim, não vou xingar Bolsonaro hoje, vou ficar na paz, não vou compartilhar nada contra este governo. Deu 2 segundos, chega 10 horas da manhã, eu já estou compartilhando coisa de ódio a esse homem. Então, nenhuma esperança. Não, e assim, se ele quer maquia dando vacina pra gente. Compra vacina. Vai ser uma maquiagem maravilhosa. É a maquiagem que todo brasileiro está esperando. Não colocar um campeonato que, como mesmo você falou, não desperta nenhum sentimento de patriotismo, e mesmo que despertasse, não é o momento disso, da gente pensar nisso, é o momento de vacinar a população, porque a gente está com uma terceira onda aí iminente, a gente está cada vez mais tendo mais variáveis dessa merda desse vírus, e sem vacinação isso não vai diminuir. E aí ele tem a brilhante ideia de fazer uma competição aqui, vamos botar aqui, ó, uma competição de grande porte, trazer para cá. E a gente traz jornalista de fora, a gente traz mais gente de fora. Não basta que tá aqui dentro, a gente ainda traz mais gente de fora. Entendeu? Tipo, é uma loucura, é de uma maldade, sabe? Eu não sei nem o que dizer desse governo. É uma coisa assim de louco. E até um certo momento também não é loucura. É verdade, ele tem plena noção do que ele está fazendo e ele faz isso consciente. E é o pior de tudo. É uma coisa até que eu estava lendo um texto e a gente não pode culpar essas ações que ele faz como loucura, porque assim, a galera da saúde que tem algum transtorno mental, gente, não é assim que funciona. Ele tem noção dos atos dele. Ele não iria tão longe, ele não chegaria a uma presidência do país assim, puramente por loucura. Ele tem noção total dos atos dele e ele é uma pessoa ruim. É falta de Assim, caráter. uma pessoa... Não, é falta de caráter, não é É falta de doideira, caráter, não, é falta de caráter. É falta de caráter, é maldade, porque uma pessoa que vê que um país está com uma média de morte de 2.500 pessoas por uma doença que já tem vacina, a gente já tem vacina, gente. A gente não precisava estar assim. A gente não precisava estar assim. A gente não precisava ter chegado à metade da quantidade de mortes que a gente tem hoje em dia. A gente não precisava. Porque, primeiro, que a pandemia demorou um longo período para poder chegar aqui no país. Então, a gente já poderia já estar se preparando, né? Vendo o que estava acontecendo nos outros países, a gente já poderia ter se preparado. E quando chegasse, a gente estaria bem mais preparado. E depois a gente já teria vacina, com muito menos tempo de pandemia do que os outros países europeus que já estão começando a voltar à vida, sabe? É surreal isso. E a gente ter esse doido defendendo campeonato, enfim, ainda hoje em dia aqui. E a gente vê que ainda teve essa movimentação por parte da seleção, só que é aquilo, né? Uma seleção não vai jogar e as outras todas vão, então, querido, foda-se, você vai perder de WO e a competição vai continuar. Não está de nada. Apesar que, contudo, entretanto, todavia, eu acho que ainda seria muito eficaz se eles batessem o pé assim e falassem, não vamos jogar. Acabou. É isso. Se quiser ter a competição, beleza, mas a gente não joga. Entendeu? Mas eu acho que vai muito para além também dessa falta de acolhimento das outras seleções também. Não sei o que pode ser, mas eu acho que vai muito para além dessa falta de acolhimento. Não é só isso. Assim. Foi isso que correu em Boca Miúda e tudo, mas eu acho que foi alguma outra coisa. Porque, sabe, tudo bem, a gente vai perder pro WO, é uma competição, mas tem várias outras vindo por aqui. E se todo mundo morrer de Covid, não vai ter porra de competição, não vai ter seleção, não vai ter mais nada. Bom,
Eu acredito que os jogadores eles tiveram esse passo para trás por medo de retaliação da CBF, que é apoiadora do governo, né? Você tem os dirigentes da CBF tirando foto com o Bolsonaro, então assim, não é só a questão das outras seleções, assim, eu acho que tem muito conflitos internos aqui do Brasil falaram mais alto do que os externos, né? Sim, com certeza. Um medo, né? Rolou um medo ali de. Mas eu acho que tem momentos que, assim, não dá para deixar o medo controlar, né? Até porque medo a gente já tá tendo de morrer, de passar fome, de não ter comida na mesa, né? De não ter casa para morar. Medo a gente já tá vivendo há muito tempo. Então, eu acho que o momento agora não era de ter medo, sabe? A gente precisava desse. Já que eles meio que deram esse fio de esperança, que, assim, de verdade, quando eu vi a seleção meio que se movimentar para não participar, eu acho que foi um fio de esperança que eu tive ali, tipo, porra, a gente não tá tão largado, a gente não tá tão, sabe? A gente ainda tem pessoas que têm poder de fazer alguma coisa e que vão se propor a fazer alguma coisa. Só que não foi isso que aconteceu, né? A gente viu aquela movimentação e não, vamos jogar assim. Eu E fiquei aí, até muito se a gente tivesse medo, surpresa. assim, a gente não teria muita coisa hoje em dia. Hoje, Eu fiquei até muito surpresa assim com esse princípio de movimentação, né? Porque eu tinha uma percepção assim de que os jogadores eram pessoas muito alienadas com relação a isso, mas enfim, que bom, né, que eles tiveram ali um lapso de sensatez que fez a gente achar que era o início de um sonho. Sim, deu tudo errado, mas, né, eu acho que foi desde 2014, assim, rolou ali uma pequena identificação com a seleção, assim, porque a gente tá. Essa pauta fala muito também sobre a apropriação, né, desse símbolo nacional, que é o futebol, que é um esporte mais popular do país e tal. E eu, particularmente, não tenho identificação nenhuma com a seleção brasileira. Eu acho que na próxima Copa, ah, teve esse risco aí do Brasil não ser convocado para a próxima Copa. Por mim, para mim ia ser ótimo, inclusive eu estava torcendo para o Brasil ser desclassificado, porque, enfim, cancelem aí, gente. Mas eu já não vejo mais para que torcer assim pro Brasil. E principalmente por conta da seleção. Eu não visto uma camisa da seleção brasileira nunca mais na minha vida. Eu olho para uma bandeira do Brasil, gente, que horror. Eu fico tipo assim, ai, que isso? Essa coisa de verde e amarelo para mim dá ânsia até. E isso é muito triste, porque, pô, é o símbolo do meu país, né? E esse é o problema, né, dessa patriotismo, né, que governos autoritários fazem. Autoritários ou que flertam com autoritarismo, né? Eles se apropriam Racistas. dos símbolos nacionais para fazer o que eles bem entendem, né? E aí acontece isso com a camisa da seleção, com a bandeira, e com caipirinha, maracujá, essas coisas que Regina Duarte falou, acaba afastando a gente dos nossos próprios símbolos, assim. E a gente que ama o país acaba parecendo que não ama, né? Nesse sentido. Assim. Sobre essa questão de apropriação de símbolos nacionais, é algo que a gente vê no Brasil desde a época da ditadura, que é né, que esse governo tanto se inspira e se apoia, né? Até em todos os momentos a ditadura usou as conquistas da seleção brasileira como forma de impulsionar a popularidade, mesmo nos momentos em que, obviamente, né, a gente também não tinha nem ideia do que ela era popularidade, né? Qual é o conceito de popularidade numa ditadura? Mas, enfim, para impulsionar, né, que as pessoas começassem, gostassem mais do governo e tudo mais. Então, na época da ditadura, o governo federal, a ditadura, ela financiou, né, a seleção brasileira, criou um tipo de financiamento, né, através das loterias da Caixa, em que as pessoas conseguiam apostar e tal, lá nos números, e o dinheiro, uma parte do dinheiro ia direto para a Confederação Brasileira de Futebol. Então, assim, não é uma coisa de agora, né? Acho que o governo Bolsonaro ele quer ensaiar com isso, mas
como não temos uma Copa do Mundo para se apoiar agora, né? Fica a Copa América aí de brinde. Então, a Copa América, eu imagino o Bolsonaro pulando de alegria, porque tudo que ele precisava agora era de futebol rolando. Tudo que ele precisava agora é de uma cortina de fumaça, que ele é especialista em criar. Quando uma coisa vai ruim, ele vai lá, critica, joga uma teoria da conspiração, para todo mundo parar de falar dessa coisa ruim e falar disso. Esse governo é feito disso. Então, são semaninhas aí que a gente vai ficar falando de Copa América. Também fico aí curioso de como vai ser a cobertura da mídia, né? Qual vai ser o destaque dado, como é que vai ser isso, né? Que, querendo ou não, vai acabar influenciando a opinião pública. Estamos chegando ao bloco final. E nesse último bloco nós vamos falar sobre os isentões. Esse silêncio ensurdecedor de alguns artistas e influencers deu e dá o que falar. Sempre que surge uma polêmica e eles se calam. Como a gente é brasileiro e não tem um minuto de paz nessa vida, vez ou outra algum influenciador tenta justificar o seu silêncio e só fala merda. O papel do influenciador, pelo que a própria palavra já diz, é influenciar. Portanto, nada mais justo que os seguidores cobrem dessas pessoas que se posicionem em casos extremos. Durante essa semana, a atriz Juliana Paz colocou um vídeo em suas redes sociais em que basicamente clamava pelo direito de ficar calada em relação à política, mesmo com esse cenário caótico em que vivemos. A atriz ela foi bastante julgada por falar que queria um presidente elegante, mesmo tendo apoiado abertamente Bolsonaro em suas redes sociais em 2019. Ele que nunca foi um dos candidatos mais elegantes, né? Cá entre nós. Além disso, a atriz falou que não tem delírios comunistas. Aí eu te pergunto, que delírios comunistas seriam esses? Trabalho digno? Moradia? Vacina para todos? Ou comida na mesa? Cara, acho que eu vou começar falando da Anitta, né? Usando um exemplo positivo aqui. A gente reclamava muito que a Anitta não se posicionava sobre nada nessa vida, né? Ela era o exemplo de isentona que a gente via no país, assim. E ela vem mudando muito o posicionamento dela, né? Discutiu com o Salles por Twitter, foi maravilhoso, a gente aplaudiu essa mulher de pé. E ela também tentou se politizar bastante ao longo do tempo, né? E nesse próprio debate com o Salles que ela teve via Twitter, ela acabou comentando, né, o fato de que as pessoas perguntavam para ela fora do país a situação do país. E isso explica muito o porquê da mudança de posição, né? Ela precisa falar, ela é uma bandeira do Brasil fora do Brasil. E acho importante ela começar a ter essa mudança de foco, né, de mudança de ideia na vida dela, assim. Então, acho que é um ponto positivo, uma influenciadora que é importante falar, né? Enquanto a gente tem outras que querem alcançar esse sucesso internacional e ficam em silêncio ou forçam a positividade, enfim, né? A gente tem aí artistas do axé, vulgo Cláudia Leite, vulgo Ivete Sangalo, que ficam em silêncio, assim. E é entendível o silêncio dessas pessoas pelo sentido de que elas têm muitos contratos de milionários e o posicionamento delas pode afetar de alguma forma esse tipo de coisa. Mas acho que também traz outras coisas também junto, né? O Brasil não é para amadores. Discordando do Bolsonaro, você está contra só 30% da população. Então, querida, se você é contra o Bolsonaro, você está com 70% do resto da população do Brasil. Não sei se é justificável, ao mesmo tempo que eu acho que é complicado também querer ficar impondo as pessoas de se posicionarem. Eu acho que certos silêncios, eles vão além, assim, dessas questões contratuais e tal. Eu acho que é muito mais alienação mesmo. Por exemplo, eu não sei se uma pessoa tão gigante como a Ivete Sangalo, ela colocaria tudo a perder falando sobre política, né? Nem que fosse de uma forma genérica. Ela, Cláudia Leite, eu não sou ingênua de achar que é uma precaução, assim. Eu acho que é uma alienação mesmo. Eu não acho que seja alienação, não, cara. Sabe o que eu acho que é? Vergonha de mostrar o próprio posicionamento. Porque aquele vídeo da Juliana Paz é a cara do bolsominion, né? Eu não sou nem de esquerda nem de direita. Na verdade, você é o quê? De direito. Então, essas pessoas que ainda têm esse posicionamento, vendo que tudo que está acontecendo no país e querendo salvar a carreira delas, porque elas sabem que
grande parte do público delas é contra isso, né? Até porque, como o próprio Matheus trouxe aqui, se você concordar com o Bolsonaro, você só vai estar concordando com 30% da população. Então, rola o medo, sim, de perder dinheiro, né? Mas ainda assim continua achando ok o que está acontecendo. O que, para mim, é bem pior, né? Quando eu me refiro à alienação, eu falo justamente sobre isso, de não se indignar, de não problematizar, né? Você tem a fala da Cláudia Leite, no Altas Horas, a mulher não conseguiu formular uma resposta para falar sobre indignação do que está acontecendo no país, nem de uma forma genérica, a mulher não conseguiu, sabe? Ela veio com papo de gratiluz. Mano, que passa na cabeça dessa pessoa? Que mundo que essa pessoa vive? Não, é uma coisa surreal, né? Gratiluz foi, assim, surreal. E é muito doido, né? E aí tem alguns que veem a merda que dá e aí vem tentar dar uma aliviada, né? Porque aí a pessoa fica em silêncio, aí tenta dar uma aliviada, aí é bem aquilo, né? Só fala merda. Que nem a própria Cláudia Leite. Ela basicamente ficou em silêncio, né? Com a gratiluz dela. E depois ela veio falando que ela tinha, sim, que se posicionar. Ela tinha... Cara, você tinha, sim. Então, por que você não fez? Não tem essa de que, não estava preparada. Porra, mano. Não tem essa, sabe? Tu sabe que você vai no programa do Serginho em que você vai ter a oportunidade de falar para milhões de pessoas. Então, você já chega lá com essa ideia, tá ligado? Que é necessário agora, nesse momento que a gente tá vivendo. É necessário. E só trazendo mais uma informação, né? A gente teve a Maitê Proença aí também, né? Falando, defendendo a amiga Juliana Paz, a dor do cancelamento, né? É muito grande. A dor do cancelamento, tadinha. Ela sofre esse cancelamento. Pena que no caso dela o cancelamento não chega, né? Recebe lá a pensãozinha do papai, lutou há uns anos atrás na justiça para manter a pensão do pai militar. Porque é isso, né? Essa gente assim é aquilo, né? Nem esquerda nem direita. De direita. Eu, né? Esquerda nem direita, de direita. Eu votei no Amoedo, não é mesmo? Nem esquerda nem direita. Tanta gente votou no Amoedo. Todo mundo votou. Eu não sei como esse homem não é presidente. Gente, o que aconteceu? Não, isso é muita cara das pessoas que iam votar no Luciano Huck, né? E ficaram sem a terceira via, não veio pelas mãos do Luciano Huck, né? Então, essa galera tá procurando essa terceira via meio... que não existe, né? A princípio, não existe, né? E se tiver uma terceira via, aparentemente não é uma terceira via, no meio do caminho, né? Uma terceira via já pendendo para um lado. Não. Mas aí acho que um outro exemplo basicamente dessa rede, né, que passa o pano, né, igual aquelas matérias que viralizaram nos últimos meses, né, aspirador que lava e passa pano, e as pessoas levando para outro sentido, né, o sentido político. Foi também a declaração do Enzo, né, do Enzo Celulari, né, ele chegou lá e perguntou no Twitter, com toda a inocência do mundo, tadinho, não sabe abrir o G1, né, aí ele perguntou, né, lá inocentemente. Enzo, gente, é Enzo, né? Não uma moda. A criança. Uma criança. Tadinho, Poxa. não sabe o que é G1. Não sabe. Você já viu criança lendo G1? Não é. Eu acho, gente, eu acho tão engraçado, assim, né? Essa paciência que a gente tem que ter com gente que teve acesso à informação a vida toda. Porque o moleque deve ter estudado nos melhores colégios do país, desde criança, sabe? Deve ter... Saiu do útero da mãe dele, já tinha internet na casa dele. E aí a gente tem que ter paciência pra ensinar essa gente, né? Tipo, tem que Não, mas aí joga a pergunta do Enzo, Sussu. Joga a pergunta do Enzo aqui pra gente ouvir. Em suspenso. Ele perguntou, né, com toda a inocência do mundo, se a diminuição no consumo de carne é porque as pessoas ficaram mais conscientes
ou porque a carne tá mais cara. Por que será? Por que será, né mesmo, gente? Eu Mas é não o que a sei. Joana tava Eu não falando, sei. assim. Não, eu só queria jogar aqui que eu acho que tá todo mundo virando vegano. Deve Entendeu? ser, menina. Só faltou Eu um acho. hashtag vai Até porque a planeta. gente vai no mercado pra comprar 1 quilo de carne de segunda a R$30. Não, veganismo, é isso. É veganismo. Não, e é isso que a Joana tá falando, assim, é total pra gente ter paciência, né, com esse povo, assim. A gente tem que parar e falar, ai, meus queridos, então, tem um negócio chamado inflação no Brasil, tipo, querido, né? Eu não preciso explicar isso pra você, Tem que sabe? explicar pro Enzo que tem Você tá muita gente vivendo que no não tem Brasil, emprego, sabe? tá sem dinheiro pra comprar uma carne de R$30. Tem que explicar isso pro Ele Enzo, já né? percebeu que o auxílio emergencial que o governo dá pra gente pobre é R$150? E limitadíssimo o número de pessoas que recebem esse dinheiro? É o preço do papel higiênico do Enzo, Ai, entendeu? Aí o gente. Enzo não entende essas coisas. Como é que Aqui no pode, Rio a gente né, já tem gente? do Super RJ, né? Que é R$300, eu acho que eu vi. 400, acho, Uhum. assim. Alguma coisa Então, olha, gente. menor que isso. Agora, que doideira, assim, essa defesa do Felipe Neto. Não, porque ele inocentemente se pergunta. E aí vem essa... Chega a ser mau caráter mesmo. Eu vou ter que falar que é mau caráter. Aí chega esse pronunciamento do Felipe Neto, mau caráter, de dizer, e é por isso que as pessoas de direita estão crescendo, porque a esquerda não sabe dialogar. E aí fica assim, Amigo, entendeu? mas No caso... assim, o Felipe Neto, ele nunca, assim, Não é enganou. aliado Ele nenhum, tentou gente. enganar quem ele é, mas não engana, né? Não engana. Não. Nem esquerda, nem direita. Nem esquerda, nem direita. Ele é aquele nem esquerda nem direita, vamos Luciano pra Huck. frente, mas ali na direita, no cantinho da direita, entendeu? Pra pegar uma sombrinha. Ai, gente, não sei por que vocês dão confiança pra esse cara, porque ele fala meia dúzia de sensatez, assim, e fica meio mundo querendo aplaudir, bater palma pra ele, porque ele é nosso aliado. Aliado é o cacete. Eu, hein? É o poder do homem branco hétero, né, gente? Eles conseguem essas Ele coisas, faz assim, o com muita mínimo e aí facilidade. todo mundo bate palma. Faz o mínimo e todo mundo bate palma. Aplaude. É Ele isso. é tóxico, entendeu? Ele adora ficar pegando assim. Você falar uma coisinha do Alecrim Dourado, aí ele vai lá, te expõe no Twitter dele. E aí já é até uma pauta já para um próximo episódio, ou um dia a gente falar sobre esse tema, que essas pessoas que falam essas merdas, a gente tem que ainda passar pano pra esse povo, tem visibilidade na internet, né? Tem visibilidade nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, enfim. E constantemente, outras redes sociais boicotam outros produtores de conteúdo que falam coisas sensatas e ensinam com uma didática que esperam que a gente tenha, né? Mas eles entregam a didatismo, entregam tudo que as pessoas que deveriam procurar a informação não procuram, né? Esse pessoal tá com o Instagram caindo, essas coisas acontecem, né? Os algoritmos derrubam pessoas sensatas de verdade. Esse foi o episódio de hoje. Não se esqueçam de seguir o Instagram do podcast para saber quando sai um episódio novo. E pode seguir a gente também, né? Os blogueirinhos aqui agradecem sempre que chega uma gente nova no nosso Instagram. Todos os nossos arrobas estão na descrição deste episódio. Tchau, gente. Obrigada pelo papo. E vamos que vamos. Usem máscara. Levem a pessoa, se alguém na sua casa precisa tomar a segunda dose, leva essa pessoa. Leva na força essa pessoa para tomar a segunda dose. Tchau, meus amores. Por favor, sosseguem a bunda em casa, se vocês puderem, tá? Por favor, só faz isso. Sossega a bunda em casa. Se você tomou a vacina ou não, você sossega a bunda em casa. Se tomou, você vai estar ajudando quem não tomou. Se você não tomou, então aí mesmo que você tem que sossegar sua bunda em casa. Por favor. Tá? Lindos. Beijos. Até o próximo episódio. Amo vocês. E é isso, meus amores. Bom mês do orgulho LGBTQIA+, para vocês. E assistam as produções que estão para sair, Love Victor, e a nova temporada de Generation também. Beijos!